lanças todo mal perante ti, me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor. Estamos muito felizes por você estar aí, fazendo parte desse entrar de sábado maravilhoso da nossa vigília de hoje. Glória a Deus, que Deus abençoe muito vocês, né, Berilo? Para nós é um motivo muito especial ter você conosco. Oi, graça e paz. Hoje é um dia de festa, é um dia de oração, de louvor. A partir de hoje, o meu convite para você é: entrega o seu coração para Jesus, aceita o convite dele, senta com ele, conversa com ele, arrepende-te, porque ele vai remover todas as marcas que precisam ser removidas para você continuar sendo nação eleita. Você que aguardou agora, nós temos muitos irmãos, amigos do pastor Erivan que estão nos acompanhando. Vem aqui, pastor. Olha, que alegria ter você conosco, né? O Erivan é meu amigo já de longas datas, família dele toda. E esta noite ele vai trazer uma palavra para você, meu irmão. Muito bem, é um prazer enorme, né, estar aqui com todos vocês, aqueles que estão aqui conosco, aqui presencialmente, mas também com aqueles que estão distantes, né? Tem pessoas espalhadas aí por todo mundo e eu quero aqui aproveitar. Muitas pessoas eu entrei em contato e pelas igrejas onde eu passei, inclusive alguém, né, o Edinaldo me mandou a foto, né, eles estão assistindo lá na igreja de Vila Santana, bem animado, né? Muitas pessoas ali assistindo. E o meu abraço para os irmãos aí do distrito de São Geraldo, São Domingos, né, os irmãos lá de Vila Santana que estão conectados conosco. Os irmãos também ali de Nova Ipixuna, da região ali de Morada Nova, Marabá, Dom Eliseu, e também lá de Repartimento. Os irmãos também aqui do Tocantins, das igrejas que eu passei por aqui, ali Aparecido do Rio Negro, Lagoa do Tocantins, e também ali de Paraíso, né? Os irmãos também aqui de Palmas. E a nossa mensagem é uma mensagem importante, como o Berilo falou, é uma mensagem de Deus, não é uma mensagem de homem, é uma mensagem que vem do trono de Deus. Você precisa dessa mensagem, eu preciso, não só da teoria dela, mas também da prática. Eu preciso colocar em prática essa mensagem. O nosso texto está em Joel 2, no versículo 12 e 13, mas antes vamos mais uma vez orar, pedir ao Senhor, o Espírito Santo. Ó meu Deus, nós não somos nada sem Ti, e aqui nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para que as pessoas, Senhor, que estão nos lugares mais distantes, as pessoas que estão aqui, nós estamos, Senhor, diante de Ti, porque precisamos, ó Deus, de Ti, precisamos que Tu fale conosco. Ó Deus, o fim se aproxima rapidamente, e o tema da vigília desta igreja, que estamos tendo aqui, é Desperta Igreja. Senhor, precisamos despertar, e agora, ó Deus, nos ilumine, que o Teu poder alcance os nossos corações, no nome de Jesus, amém. No capítulo 2, o versículo 12 e 13 de Joel, a Bíblia diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor e se arrepende do mal. Aqui está Deus se revelando para o seu povo. O livro de Joel é um dos livros dos últimos dias, é um dos livros para os dias em que nós estamos vivendo. E o texto aqui é bem claro. Deus está falando que Ele é um Deus que é tardio em irar e grande em amor, Deus misericordioso.
O contexto do capítulo 2 de Joel, o versículo 1, ali é um estado de caos. Ali fala sobre a invasão de gafanhotos, o gafanhoto devorador. Ele destrói o cereal, destrói o vinho. Símbolo da nutrição, de nutrição espiritual. Então revela ali um campo todo assolado. Amados, o contexto aqui é de uma destruição espiritual, uma ruína espiritual. Mas veja só, o agravante da situação é que nesse período você vê as pessoas, eles tinham noção de que não estavam bem. A vida espiritual do povo nesse contexto não estava bem. Mas também esse texto é para você e para mim hoje. Nós vivemos realmente um momento de aridez espiritual, frieza, mornidão. E o grande agravante é que lá na mensagem à Laodiceia, a Bíblia diz que a igreja de Deus nos últimos dias não entende que é pobre, cega, miserável e nu. Amados, desconectou aqui. Amados, a Bíblia diz que o dia do Senhor está perto. É esse o contexto de Joel. O dia do Senhor está perto. Capítulo 2, verso 28. O terrível dia do Senhor. Amados, não será um dia de festa, um dia de alegria, como alguns de nós imaginamos. Será um dia terrível, principalmente para aqueles que não estiverem preparados. Dia de pranto, dia de clamor. Mas entenda, você e eu precisamos do Espírito Santo, Ele que nos prepara para esse dia. No capítulo 2 de Atos, no verso 17, ali foi o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste. E há dois termos aí escatológicos para fazer uma separação do tempo final. E um é chamado de últimos dias, e outro, Daniel, no capítulo 12, 4 e 9, e também no capítulo 8, o profeta Daniel chama de tempo do fim. Então nós temos aí duas terminologias aí para esse contexto final. E os últimos dias foi o período que Jesus nasceu até 1798, o tempo do fim é de 1798 até a volta de Jesus. Então nós estamos no tempo do fim. Mas foi justamente nos últimos dias que o Espírito Santo foi derramado na época dos apóstolos. E então, o apóstolo Pedro, ele cita Joel, versículo 2, 30 e 31, onde o profeta falava que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Só que naquele dia, algumas coisas não aconteceram, não ocorreram, que foi o escurecimento do sol e também a lua ficar da cor de sangue. Ou seja, o que aconteceu no capítulo 2 de Atos vai se repetir em nossos dias, amém? Essa é a promessa. E tanto no capítulo 2, verso 23 de Joel, como em Tiago 5, 7, fala da chuva temporânea e da chuva serôdia. Ou seja, duas chuvas que simbolizam o derramamento do Espírito Santo. A temporã foi no período da semeadura do Evangelho, que foi no Pentecoste, e a serôdia é agora, a colheita. Então o Espírito de Deus vai ser derramado para a grande colheita. Amados, entenda isso. Sem o Espírito Santo, sem a segunda vinda do Espírito Santo, nem você, nem eu, ninguém vai estar preparado para a segunda vinda de Jesus. Então você precisa receber a segunda vinda do Espírito Santo antes que venha o terrível dia do Senhor. Na parábola das 10 virgens, você vê lá 5 virgens loucas. Por quê? Porque elas não tinham o Espírito Santo. Elas no início da caminhada, a lâmpada dela tinha azeite, mas era pouco. Ou seja, elas ainda estavam com o azeite da chuva temporã, que todos nós temos o Espírito Santo. Mas não será o suficiente para você conseguir ir até o final do que está diante de nós. Nós precisamos também da chuva serôdia. Agora a pergunta é, por que nós precisamos do Espírito Santo? É simples,
Veja como eram os discípulos antes do Pentecoste. Eles andaram, não se esqueça, 3 anos com Jesus, mas mesmo andando com Ele, nós vamos ver alguns deslizes que revelam a falta do Espírito Santo na vida deles. Mateus 16:8, Jesus falou: vamos alimentar essa multidão, e eles usaram lá uma falta de fé. Como iremos alimentar uma multidão dessa? Eles não estavam sem fé diante daquele que podia todas as coisas. E Marcos 9:34, havia uma discussão entre eles pela supremacia, quem seria o maior? Então veja como é que estavam os discípulos, tudo antes do Pentecoste. E depois eles foram até Samaria, uma vila pequena, e o pessoal rejeitou eles. O que eles disseram? Senhor, manda fogo do céu, quer que oramos para destruir todos? Então veja como é que estavam os discípulos, isso antes do Espírito Santo ser derramado. E Mateus 16:23, Pedro bem próximo de Jesus, o diabo usou Pedro. O diabo falou por intermédio de Pedro. Imagina, na hora da cruz, Marcos 14:50, todos abandonaram Jesus. E por último, mesmo após a ressurreição, Mateus 28:17, eles duvidaram. Agora, o que ocorreu? Veja só, depois do Pentecoste, tudo mudou. A Bíblia diz que eles foram revestidos de poder. Aí nós temos essa imagem de um gladiador romano. A palavra revestido de poder no grego significa como se fosse uma armadura. Então é isso que o Senhor quer fazer conosco, derramar o Espírito Santo, nos revestir da armadura de Deus, da armadura do Espírito Santo. E Atos 1:8, Jesus falou: não sai de Jerusalém até descer do céu o quê? Poder. Então é uma linguagem militar aqui. E de fato, veja o que aconteceu. Vamos dar o exemplo de Pedro depois do Pentecoste, como ele mudou. Atos 2:15, aquele Pedro que fugiu, que negou Jesus diante de uma serva, de uma escrava. Ele fala diante de todos ali, quando o Espírito Santo é derramado, fala: olha, esses homens não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo, conforme a promessa do profeta Joel. Atos 3:15, o coxo, né, eles curaram o paralítico. E eles começam a questionar a Pedro. Ele fala: olha, vocês mataram o autor da vida. Você vê que ele está com ousadia, pregando com ousadia. E ali diante do Sinédrio, Atos 4:10-12, ele fala que esse Jesus que vocês crucificaram. E depois ele diz, Atos 4:19, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E Colossenses 1:23, a maravilha de Deus, depois do Pentecoste, o Evangelho foi pregado a quem? A todo mundo. Então você percebeu que o Espírito Santo muda tudo. Agora a pergunta é: como que eu faço para receber o Espírito Santo? Essa aqui é a nossa parte principal. Como que eu faço? Eu sei que é o teu desejo, o meu. Lá no capítulo 2 de Joel está a receita: buscar o Senhor. A gente tem que buscar, não adianta, que ninguém vai receber o Espírito Santo se não buscar. Essa é um dos requisitos. Segundo, convertei-vos a mim de todo o coração. Então Deus não quer, irmãos, Deus não quer um coração dividido, Ele quer todo. Então você precisa se consagrar de todo o coração. Também Joel 2,14 fala: tocai a trombeta. Isso simboliza a pregação do Evangelho. Você tem que estar envolvido na missão. E por último, quando? Escuta, não é amanhã. Ela está falando agora mesmo, hoje. O tempo é quando? Hoje. Você não sabe o que vem amanhã, e nem eu. Então o tempo de buscar é hoje. E no livro, Ellen White, ela tem uma mensagem interessante, que ela fala que a nossa maior necessidade, e a mais urgente delas, qual que é? Não é um bom emprego, não é um bom concurso, não é uma vida cômoda. A nossa maior necessidade é o quê? É um reavivamento da verdadeira piedade. Então nós precisamos disso, e isso com urgência. Satanás, ele aproveita nesse tempo, você já sabe disso, e ele está falsificando o Espírito Santo. Nós estamos vendo aí um movimento enorme de igrejas repletas de pessoas, multidões, naqueles cultos ruidosos, culto emocional, culto sentimental. Você não percebe ali uma presença viva de Deus. Você percebe algo, uma experiência sem Bíblia, uma experiência com Cristo sem Bíblia e sem doutrinas. A Bíblia diz que nós devemos apresentar ao Senhor o nosso corpo como um sacrifício santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então veja só, não baseie a sua fé pelo que nós estamos vendo aí, tomando de conta das massas evangélicas. Culto emocional,
sentimentalista. O nosso culto, a Bíblia diz que deve ser o quê? Racional, usar a razão. E por isso vem aquela parte importante, que é a questão da mensagem de saúde. O apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Então, vereis a sua face, e na sua fronte estará o quê? O nome dele, Apocalipse 22:4. Então veja só, essa parte nossa, chamada de lóbulo frontal, é a parte que o pessoal da neurociência diz a mais linda de todos os cérebros, o único ser que tem essa parte avantajada somos nós. E esse lóbulo frontal aqui é o nosso centro de decisão. Nenhum animal tem um lóbulo frontal como o nosso. Então é uma maravilha de Deus para nós. E aqui que é o local onde o Espírito Santo atua, é a morada do Espírito Santo. Ele é aqui é o local onde ele nos guia. E Apocalipse 17:2 fala que os habitantes da terra, veja só, os habitantes da terra, quando esse termo em Apocalipse se refere àquelas pessoas que são consideradas ímpias. Então, os cristãos em Apocalipse, eles estão no céu. Eles vivem na terra, mas estão no céu. Então, quando fala os habitantes da terra, foram embriagados com o vinho da sua prostituição. Então, esse vinho é oposição a pessoa ser guiada ao Espírito Santo. Então, quais são alguns dos objetivos de Satanás para a humanidade? Primeiro, ele quer obscurecer o cérebro, porque ele sabe que sem o cérebro funcionando bem, não tem como você ser um cristão. Nunca você vai ser um servo de Deus se o teu cérebro está corrompido, está comprometido. Outra coisa, ele quer que você desenvolva um instinto animal. Você vai comendo coisas estimulantes e aquilo vai te deixar raivoso, irado, como nós estamos vendo a humanidade aí, estressado, matando os outros no trânsito por qualquer bobagem, e também pervertido sexualmente, sabe, aquele desejo sexual incontrolável. E ele quer que você se torne instrumento do mal, quer debilitar o teu corpo, te deixar todo cheio de doença. Não tem como você doente buscar o Senhor. Eu sempre gosto de orar às madrugadas, mas essa semana a enxaqueca me atacou tão forte que eu não consegui, sabe, de madrugada orar, e foi um dia assim bem complicado para mim. Então veja só, doente não tem como você buscar Deus como deveria. Então essa é a estratégia de Satanás, e depois ele quer o quê? Matar antes do tempo, sabe? Esse negócio de morrer é uma coisa séria. Assim que eu me batizei, eu imaginava o seguinte, falei, olha, Jesus está voltando, e eu estava lá esperando, e já faz muito tempo. E hoje eu já estou desconfiado, que parece que eu vou morrer antes, viu? Eu já peguei essa desconfiança aí, porque eu estou vendo as coisas se acelerando, o tempo está passando, mas escuta, mas ainda tem um pouco de esperança de que ele volta antes. E além de matar, de fazer tudo isso, ele quer fazer o quê? Que você se perca. Então esse é o objetivo de Satanás, em destruir o cérebro humano. Então veja só, olha, eu vou citar algumas coisas aqui que obscurecem o nosso cérebro. Então, primeira coisa, aqui está alguns dos destruidores de cérebro, você pode ver aí. Primeira coisa, isso aqui todo mundo sabe, internet e companhia, e eu vou ler no livro Temperança 138, diz o seguinte: a condescendência excessiva ao comer, beber, dormir ou ver é o quê? Pecado. Então, as pessoas nunca ficaram presas diante de tela como agora. Então, fique sabendo disso, que quanto mais você vê, você está de olho numa tela, televisão, ou computador, ou celular, isso aí você termina obscurecendo o cérebro. Esse negócio de filme, essa série, esses jogos e companhia que está dominando a humanidade, inclusive os cristãos. O terceiro ponto aqui, essa música ritmada, é sério, sabe, eu me converti com relação à música, porque eu busquei e entendi o que é a música, foi um choque para mim, sabe. Então tem muita música que as pessoas cantam na igreja, que não são de Deus não, viu, Deus não aceita não. E tá lá, Alvin Toffler, ele escreveu aquilo lá, ele é pesquisador do cérebro, e ele falou isso ali, que esses constantes estímulos, o seu cérebro não funciona racionalmente, é só uma ideia. Aí agora eu vou citar aqui esse texto aqui, porque muita gente não crê em Ellen White. Eu vou colocar aqui o que os jornais, né, a mídia popular está divulgando. A falta de exercício é pior para a saúde do que o cigarro. Então, o que adianta
eu não fumar, mas se eu não me exercito, o efeito em mim é como um cigarro. Entende? Então ele danifica o teu cérebro. Outra coisa também, quinto, vai somando aí. O quinto, o pecado obstinado. Somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos. E somos pecadores, mas não praticantes do pecado. Se tem alguém que pratica o pecado, alguém vive em adultério, alguém vive em desonestidade, alguém ama a mentira, então entenda isso lá. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Então entenda isso. Abandone o pecado. Não saia daqui. Não vá dormir sem confessar o teu pecado e pedir: Senhor, me liberta. Deus está te falando nessa noite: se livra do teu pecado, porque, como dizia Spurgeon, ou você larga o pecado te mata. Então o pecado nos separa de Deus. Então você é pecador sim, mas não pecador praticante. O pecado na vida do cristão é um acidente. Isso também obscurece o cérebro. Dormir tarde, isso aqui é muito sério. Há um novo estudo aí que diz que devemos dormir 8 horas por noite. Há uma geração agora que trocou a noite pelo dia, dorme de dia. Não funciona. Eu não sei o que vai ser, irmãos. É por isso que eu acredito que Jesus está voltando, porque o que vai ser da humanidade com essa nova geração que não dorme? Estão ficando loucos. Deus está operando um milagre para não acontecer desastres. Porque as pessoas não dormem, não raciocinam bem. Os meninos vão a noite toda acordados no celular, vão dormir de dia. Isso é complicado. Então dormir tarde está aqui nas mídias tradicionais, faz mal para o coração, causa demência. Quem dorme menos de 6 horas, olha, demência, então risco de demência. Então isso é sério, destrói o cérebro. O atrofiamento por desuso. O que está acontecendo? Você percebeu que está muito fácil para você não usar mais o cérebro? Um tempo desse surgiu aí o computador, né? E as pessoas pararam de ler. Ninguém quer ler mais um livro. As pessoas querem, mesmo na igreja, o pessoal não quer mais ler não, vai assistir um vídeo, é bem melhor, está muito mais... O que fala o vídeo tal lá? Ninguém quer mais ler. Mas entenda, aquilo que faz o teu cérebro funcionar melhor é a leitura. Até agora não inventaram outra coisa não. É a leitura, e não é virtual, em tela, é em papel. É o físico, isso aqui que os especialistas falam, o pessoal da neurociência. E aí depois, o que aconteceu? A gente pesquisava, né? Quem estudava naquelas enciclopédias e pesquisava. Depois, como é que faz os trabalhos agora? Copia e cola. Tá bom. Aí depois fez o quê? No lugar de vídeo, no lugar das leituras, né? O vídeo, e agora surgiu o quê? Inteligência artificial. Você quer escrever um livro? É só citar o nome lá, quantas páginas, 300 páginas, nível difícil, nível... Em 1 minuto, a inteligência artificial produz. E aí? Será quem está por trás dessa facilidade toda? Jesus está voltando. O último grande conflito, o último grande embate, vai ser aonde? Na mente, racional. Então Satanás está procurando destruir o cérebro humano, e as pessoas não estão percebendo isso, mas está aqui. De tudo que nós falamos aqui, o mais terrível de todos, tudo isso que eu falei é perigoso, dormir tarde, a falta de exercício, mas o mais terrível está onde? O apetite. Conselho sobre o regime alimentar, página 150, fala que o maior domínio de Satanás sobre o homem é o quê? Sobre o apetite. Aí veja só, mais outro texto. A intemperança do comer e beber, a condescendência com as paixões baixas, tem entorpecido as faculdades mais nobres do homem. Quem deseja ter um ser humano com o cérebro bloqueado, onde o Espírito Santo não fala mais com ele, para torná-lo escravo do pecado, escravo do mal. Jesus quer filhos, ele quer servos, e o diabo quer escravos do mal. Então veja só, comer em excesso, mesmo que seja um alimento saudável, escuta, obscurece o cérebro, é o que está escrito aí. Além disso, veja só, um tempo atrás, eu acho que tem uns 15 anos, eu parei de tomar refrigerante. Aí eu estive, no mês de dezembro, num congresso lá em Repartimento. Os irmãos vieram: pastor, nós te agradecemos muito, porque aqui ninguém mais toma refrigerante. E eu não pude falar, né, que o tempo era pouco, mas eu também não tomo mais nem suco.
Tá? O refrigerante, isso aí é coisa, é fichinha, é coisa pequena. Esse nível aí está muito para trás. A ideia agora é não tomar suco. Eu estava conversando ali há pouco com a esposa do pastor Paulo Júnior, e ela falando sobre, ela tem uma intolerância à frutose. Ela não pode comer nem fruta. E eu gosto muito de manga, sabe? Na época de manga eu consumo muitas. Mas agora eu dei uma diminuída porque eu sentia mal. Veja só, fruta. Se você consome fruta em excesso, elas te prejudicam. Ainda mais você andar e tomando refrigerante, tomando suco. Irmão, Deus te chamou para ser tempo do Espírito Santo. Não foi para que você enche o teu corpo de bobagem, não. Então, o açúcar, olha aqui, no suco, você se torna pré-diabético, o teu cérebro tem um pico terrível. Sabe, isso te arrebenta a tua saúde, a tua vida espiritual, afeta o metabolismo, o psicológico, o imunológico. E boa parte do Alzheimer, pode ter certeza, é o açúcar. Olha aí, ó, século XIX, era 4 quilos de açúcar por ano que as pessoas consumiam, em média. Isso quem tinha dinheiro, o pobre não consumia açúcar não. No século XXI, o que está acontecendo? 100 quilos por pessoa. Aqui no Brasil, distribuir os 200 e poucos milhões de habitantes que tem, com a quantidade de açúcar consumido no Brasil, equivale a 100 quilos por pessoa. Onde a humanidade vai parar? Está consumindo, presta bem atenção, se você comer fruta em excesso, a frutose prejudica o teu organismo, o teu cérebro. Agora imagina consumir esse tanto de açúcar. Então veja só, além disso, tem a cafeína. A cafeína é uma bomba, é uma droga. Aí, olha o que foi que eu analisei. O inimigo, ele olhou, o que eu vou fazer para os crentes? Espera aí, evangélico não bebe cachaça, pelo menos é o que as igrejas pregam, né? Não pode beber cachaça, mas tem muitos que bebem. Mas escuta, não, eles não precisam, o diabo na reunião dele lá, não, eles não precisam tomar café, cachaça, bebida alcoólica, nem cerveja. Café para eles. Ok, os evangélicos tomam café, é droga. Aí, peraí, os adventistas? Os adventistas não tomam café. Opa, quer brigar com o adventista, é até expulso da igreja na hora, se descobrir que ele tomou café. Pode fazer um monte de coisa, mas tomou café é complicado. Escuta, o adventista não toma café. Peraí, é simples. Coca-Cola nele. Olha lá, ó. Um copo de Coca-Cola equivale a 4 xícaras de café. Agora, só para provar para vocês que cafeína é droga, olha o que ela faz aqui, ó. Olha o tanto de coisa. Primeiro, é um dos principais depressores do sistema nervoso. Você conhece alguém com depressão, quer que ele fique bom? Primeira coisa, bote ele para caminhar, fazer caminhada. E segundo, manda cortar o café da vida dele. Tá? Então ele vai ficar bom. Um amigo meu lá na Bahia, ele tinha uma clínica natural e ele fazia isso. E as pessoas com 5 dias lá com ele, o depressivo que estava querendo se suicidar, já começava a ficar bom. Amanhã dia eu vi eles andando lá, sabe, e cortava o café na hora. Então veja só, o que ela faz aí? Bloqueia o inositol, que age contra a depressão, 7 horas no organismo, causando o quê? Excitação cerebral, afeta o sono, é produzido com agrotóxico, provoca a morte dos neurônios. Agora veja só essa pesquisa que foi feita aqui. Isso aqui é uma teia de aranha normal, não é isso? Olha lá, normal. Agora foi feito com 3 drogas sintéticas das pesadas. Primeira droga, usaram o haxixe. Então veja só, o haxixe, olha lá, ó, a teia normal, e injetou na aranha o equivalente, ela não conseguiu fazer a teia normal, né? Ficou toda bagunçada, a aranha ficou drogada, né? Aí pegaram o LSD, que todo mundo sabe que é uma droga muito pesada, terrível, sabe? Então aplicaram o LSD na aranha, olha lá, ó, ficou assim, dá para confundir, dá de pegar algum inseto ainda, né? Tá, aí depois pegou mais uma droga lá, a mescalina, que também é uma droga pesada, sabe? Assim, uma droga sintética, complicada. Olha lá, ela conseguiu fazer, ok? Tá bom. E a cafeína? Presta bem atenção. Não se assuste, não. Vocês perceberam? Então, o efeito da cafeína é pior do que essas 3 drogas aí que acabamos de ver. Claro que você não vai ficar aí tontão, mas o teu cérebro o teu corpo vai sentir um efeito terrível. Você vai estar drogado. Então, esse é o projeto de Satanás. O evangélico toma café e o adventista toma Coca-Cola, tá? Agora vem essas 2 coisas também que estão destruidoras do cérebro, coisas perigosíssimas, você não tem ideia do que é isso aqui.
é uma espécie de excitotoxina, que é o glutamato monossódio, o aspartame. Então, isso aí destrói totalmente o cérebro, a capacidade de raciocínio do ser humano. E tem gente que pensa que está fazendo uma coisa bonita, no lugar de tomar... É melhor você consumir açúcar do que consumir esses adoçantes, porque eles vão diretamente para o teu cérebro. Eles não passam por um processo de digestão como o açúcar passa. Eles vão direto para o teu cérebro, ataca e vai causando uma série de problemas, tá, gente? Então, veja só, mal de Parkinson, Alzheimer e outras coisas, tá? Esse tanto de criança, né, quem trabalha em escola, o tanto de menino com autismo, sabe, é tanto problema, crianças com problema, é porque os pais estão consumindo esse tanto de porcaria e dando para as crianças. E esse glutamato monossódio aí, que ele tem nesses sazon, nessas coisas, mas ele tem também todo o produto industrializado do mercado, de sal, tudo. E eles são tão espertos, porque tem alguns que já sabem que esse glutamato monossódico é perigoso. O que eles fizeram? Eles mudaram o nome dele, tem uns 100 tipos de nomes. Você não vai saber identificar se não pegar uma tabela lá para poder conferir. E também o aspartame, ele tem em todos os produtos doce. Entendeu? Então, se você come apenas um desses chicletes aqui, uma goma dessa de mascar aí, você já está comprometendo lá o teu cérebro, está complicando a tua vida. Então, a coisa é muito séria, tá, irmão? Então, isso aí é coisa que a gente deve deixar. Olha lá, ó, o consumo de adoçante afeta o que? A flora intestinal. Olha lá, qualquer tipo faz mal para a saúde. Presta bem atenção, isso aqui não é Ellen White não, tá, gente? Isso aqui é as mídias tradicionais aí. Mas veja só, o que tem a ver com a nossa flora intestinal? O que muita gente esquece é que o nosso intestino, ele é o quê? O segundo cérebro. A ciência atual fez essa descoberta aí. 90% da serotonina é produzida onde? No intestino. Isso é só o que sabem. Mas quando Deus fala para a gente cuidar, né, do que a gente come, Deus sabe muito mais. Então, a flora intestinal destruída, com esses produtos industrializados, esses produtos que as pessoas estão consumindo, o que vai acontecer? Ele termina ficando depressivo, termina prejudicando o funcionamento, uma série de doenças vai aparecendo. Agora, conselho sobre o regime alimentar, página 70, esse texto aqui eu acho interessante. Eu preferiria comer carne do que os bolos, as massas e os doces tão geralmente usados. Qual que é o pior? O que é pior? Então, enquanto muitos estão batendo na carne, contra a carne, está aqui, ó, os bolos, as massas. Isso aqui não tinha, né, aqueles biscoitos, aqueles Toddy, aqueles chocolates, aquelas coisas que tem no mercado hoje, que é muito pior. Olha aqui, ó, há produtos no mercado que são o quê? Piores do que o cigarro. E muito piores, tá, gente? Então, isso é muito sério. Olha aqui também, eu gostei desse médico. Esse médico, eu acredito que ele é um dos que fala que Deus tem joias espalhadas por aí. A Ana Maria Braga, aquela apresentadora de televisão, ela teve câncer e ela estava à beira da morte. E ela ficou curada, né? Eu, pelo menos, eu imaginava que ela morreria, né? Porque câncer é complicado, sabe? Mas, de repente, ela ficou curada, né? Tá quase curada, né? Então, ela levou o médico dela lá no programa. Eu achei interessante o que ele falou. Ele falou, olha, coma apenas o que Deus fez. Vá no mercado, chegue lá, o que eu vou comer? O que eu vou comprar aqui? O que Deus fez. Deus fez refrigerante? Deus fez suco? Deus fez essas coisas lá? Então compre arroz, feijão, manga, banana, laranja. Consuma o que Deus fez. Para quê? Para o teu bem, para a tua saúde. Então veja só, a proteína animal, a gente sabe, né, ela é uma proteína complicada, porque ela vem da gordura animal e ela é infecciosa, é inflamatória, né, ela causa diabetes, câncer, problemas renais, cardíaco, intestinal, tá, gente? Mas entenda, algumas pessoas falam o seguinte, tem muito vegetariano que está morrendo de câncer, mas a maioria dos que eu conheço, vegetariano que morre de câncer, é porque ele larga a carne, mas ele come leite e queijo, que são piores do que a carne. Pode ter certeza, um copo de leite é pior do que um bife, tá? E um queijo, para fazer um queijo bem pequeno, é 5 litros de leite, bem concentrado, então é complicado, tá, gente? Então, a gordura vegetal é pior do que a gordura animal, é pior, tá? Esses óleos de soja, essas margarinas, essas coisas, eles são bem piores. Então, a ideia é você começar a entender aí
consumir menos essas coisas, diminuir. E aqui na nossa parte final, veja só, muitas são as formas de Satanás destruir o cérebro humano, mas a principal deles qual que é? O apetite. Tá? De todas aquelas que nós falamos, o apetite é a pior. Ok, então, após a pessoa cair no apetite, o diabo faz o quê? Ele leva a pessoa para a ruína. A pessoa vai cometer pecados que ele nunca imaginou que cometeria. Primeiro o diabo destrói. Agora, vem uma pergunta, o que eu faço? Eu sei que muitos aqui que estão nos assistindo têm problema com apetite. O que eu faço? Apetite é tentação. Você não vai se libertar sem orar. Toda tentação, você precisa do poder de Deus. Eu conheço irmãos que tentam largar o café, sabe? E fazem tudo e não conseguem. Mas com Jesus consegue. Não estou aqui estimulando uma mudança radical, porque não vai funcionar. É tanto que eu citei só algumas coisas que eu vejo que é necessário que você abandone esse tipo de coisa. Porque isso aqui é urgente. Tá? Mas você precisa orar. Senhor, me liberta. Deus liberta. O apetite é o número 1. Olha o que aconteceu aqui, ó. No Éden, Adão caiu por causa de quê? Foi do apetite. Satanás sabe disso, foi ele que derrubou Adão. O povo antes do dilúvio comiam e bebiam, ali é um estilo de vida glutão, caíram no apetite, se tornaram violentos por causa do apetite. Sodoma e Gomorra, todo mundo pensa que o pecado de Sodoma e Gomorra era o homossexualismo, mas veja lá em Ezequiel, não era fartura de pão, e Lucas 17, 28 fala que comiam e bebiam. O povo hebreu no deserto, caíram, o maná, Deus estava fazendo uma desintoxicação neles, mudando o caráter daquele povo que estava perdido, e eles, eu quero carne, e caíram. Agora vem aqui duas coisas interessantes. Daniel não caiu, Daniel venceu. Você vê um Daniel na Bíblia, que você é um dos únicos, eu já procurei pecado de Daniel e nunca encontrei. É claro que ele tinha pecado, porque todos pecaram, mas você vê ali um homem nobre, e o desejo de Deus é que você seja um Daniel. Então você precisa dizer não para o apetite. Daniel poderia ter caído, mas ele falou não. Eu vejo ele orando, Senhor, me livre, eu não posso comer isso aqui. Você sabia que ele arriscou a vida, o rei poderia matá-lo, porque ele rejeitou a comida do rei. Aquilo era uma rejeição, era uma afronta, mas ele arriscou a vida para servir a Deus. E Jesus no deserto, o nosso maior exemplo, ele disse não, numa situação bem terrível, ele falou não, eu prefiro servir ao meu Deus. Então escuta, prefira servir a Deus. Agora veja qual a mensagem de Deus para nós, dessa geração. Lucas 21, 34. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e de embriaguez. A glutonaria leva a embriaguez, você fica bêbado, drogado, de tanta comida louca que o diabo está preparando, que isso não é Deus. Então aquele dia vai vir de surpresa. Vocês não têm ideia do que está acontecendo nesse momento. Jerusalém, eles não sabiam que os romanos estavam vindo. Eles não sabiam. Nós estamos aqui tranquilo e de repente Roma está fechando o cerco. E as pessoas não estão percebendo. Escuta, você precisa pregar as 3 mensagens angélicas. A igreja adventista, ela foi chamada só com esse propósito. Nenhum adventista é melhor do que outra igreja, mas nós temos uma missão especial. E a terceira, as 3 mensagens angélicas, lá tem o que? Temer a Deus e dar-lhe glória, que é o que? Mensagem de saúde. Mas para você pregar essa mensagem, que o mundo está precisando dela, você precisa de quê? Viver. Como é que eu vou pregar? Tá os hospitais lotados. A mensagem de saúde, ela abre o caminho. Quando eu falo em saúde, sempre que eu vou fazer evangelismo, eu gosto de usar a mensagem de saúde, de pregar a mensagem de saúde. E as pessoas vão por causa dessas mensagens. Muita gente vão. Então ela abre as portas. E veja lá, a sogra de Pedro estava doente, e Jesus curou e ela passou a servir as pessoas. Porque doente você não vai poder servir ninguém. Você não vai poder servir a Deus doente. Não tem como. Segundo,
A doença te inviabiliza para o serviço. E eu quero terminar aqui contando a história muito triste que aconteceu recentemente. O irmão Francisco Martins, ele é de Santana do Araguaia, e ele faleceu recentemente. Infelizmente, ele foi uma das pessoas que foi derrotado pelo apetite. Uma pessoa muito missionária. E Deus poderia usar ele muitos e muitos anos, mas ele morreu precocemente. E triste, perna amputada. Por quê? E eu conversava muito com ele. E eu orientava, irmão, o senhor não pode fazer isso. Mas infelizmente, eu não sei se eu não dei a mensagem para ele como deveria, se a culpa foi minha. Infelizmente, perdemos um irmão. Então, quantos estão morrendo antes do tempo? Quantos? Sabe? Então Deus, irmãos, Ele nos ama e Ele quer evitar isso. Jesus está vindo buscar uma noiva, irmãos. Uma noiva muito linda, sem mácula, sem mancha. Uma noiva que não é levada por vento de doutrina, pelo engano que está sendo espalhado pelo mundo. Uma noiva que tem um cérebro lúcido, consciente, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Satanás está cheio de fúria e está desencadeando o último engano. E a mensagem do Senhor para nós é: sai dela, povo meu. Sai dela. Nós não saímos de Babilônia, porque esse tipo de alimentação, a falta do Espírito Santo nas nossas vidas, essa falta do poder de Deus, isso é Babilônia. Precisamos sair. Quando? Agora. Senão, de repente as pragas caem e estaremos também recebendo elas. Esse último texto: eles combaterão o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Amados, você percebeu que é uma conspiração de Satanás contra a humanidade. Ele está usando o apetite. Então, siga o Cordeiro de Deus. Eu quero terminar aqui. Eu não estou aqui querendo me gloriar, longe disso. Mas eu vou contar um breve testemunho que com certeza vai servir para você. Eu orava todos os dias, isso durante a minha vida, quando eu me batizei, mais ou menos 1 hora com Deus. Nessa 1 hora eu li a Bíblia, já tem mais de 30 vezes que eu li a Bíblia toda. E eu li um livro do Espírito de Profecia, então eu já li praticamente todos. Ok. Aí eu ia orar, eu orava uns 15 minutos. Mas eu me sentia, sabe, e me sinto ainda frio, morno. Falei: Senhor, não é esse o teu plano para mim, eu não posso ficar assim. Eu não posso ter aquelas pregações frias, aquela coisa, eu preciso mudar. Então eu comecei a comprar alguns livros daqueles homens que foram cheios do Espírito Santo, do passado, Spurgeon, John Bunyan. Um dos últimos que eu li aqui agora foi o Diário de David Brenner, Leonardo Ravenhill. Esses homens foram cheios do Espírito Santo. Eu descobri uma coisa: todo livro que eu lia, ore, ore, ore. E eu não conseguia orar mais de 15 minutos. Eu lia muito, mas orar era pouco. Eu começava a orar, me dava aquela agonia, não tinha mais conversa, eu levantava, dizia amém e levantava. Então eu falei: está errado. E eu comecei: Senhor, eu preciso mudar minha vida de oração. E eu confesso para vocês que ultimamente eu comecei a orar agora 1 hora. Eu consigo orar uma hora, sabe, eu estou muito feliz por isso, mas ainda estou achando pouco. Então escuta, irmãos, aqui fica o nosso apelo. Entenda, a gente tentou usar uma forma bem prática do reavivamento. Busca o Senhor, ore mais. A forma de você receber o Espírito Santo é no lugar secreto. Busque Jesus no lugar secreto. Ore mais. Eu não consigo. Irmãos, é Deus que opera em vós o quê? O querer e o efetuar. Não vem de vós, é dom de Deus. Tudo é Deus. Você quer receber o Espírito Santo? Ore mais. Senhor, eu não sei orar, me ensina a orar, muda minha vida. Não saia daqui sem isso. Não saia daqui. Você que está em casa também, não termine essa vigília sem essa decisão. Ore mais.
Eu sei que tem muita gente sofrendo, muita gente passando por coisas terríveis, mas Deus está permitindo algumas coisas para que você ore mais. O teu problema é falta de oração, a tua frieza é falta de oração, a falta de fé em nós, nesses últimos dias, a vergonha de pregar o Evangelho é falta de oração, é falta de comunhão com Deus. Ó Senhor, nessa noite, meu Deus, exaltamos a Ti e suplicamos, como está escrito, Senhor, lá em Atos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Deus, chegamos nesses dias, estamos aqui, Pai, pedindo a Ti, nos ajude, Senhor, a invocar o Teu nome. Ó Deus, precisamos de ser salvos. Não permita, Senhor, que o diabo nos torne escravo do apetite, do pecado. Não, Senhor, que sejamos servos Teus. Ó Deus, torna, ó Pai, a nossa vida uma vida poderosa, uma vida de comunhão, uma vida de oração.